Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Dona, de 10 de abril a 14 de abril de 2023. Nessa semana, Valentina conhece Santiaguinho. Ivana fica cada vez mais perturbada e sofre com suas alucinações. Valentina e Gabi descobrem que Rodrigo abusou de Maria da Luz. Ivana começa a se deitar com Toledo com o objetivo de engravidar dele. Valentina vê o quão a prima está doente e decide sacrificar seu amor com José Miguel por ela. Isabel é transferida para um presídio e depois de muito tempo ela é liberada por falta de provas. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perderem nada. Vamos lá! José Miguel se despede de Valentina e pede que ela descanse. Eles se abraçam. Gabriela agradece a Alonso por tudo. Ele vai embora. Enciumado, Horácio diz a Gabi que não gosta que ela fale com Alonso. Gabriela diz a Horácio que já o explicou como sucedeu as coisas e não está com humor para discutir. Isabel passa a noite na cadeia e diz sozinha: "Pobre filha minha, que pesadelo que viveu todo esse tempo, meu Deus. Ajuda minha filha para que sua alma encontre a paz que tanto precisa. Faz por ela e por meu neto." No dia seguinte, no México, Nádia é avisada por Toledo que a assassina de Oscar é Isabel. Nádia não acredita, mas fica satisfeita, pois enfim fará justiça. Henriqueta não gosta da amizade de Sandra com Valentina, pela tia dela ser uma assassina. Sandra diz à mãe que pensou que ela tinha mudado e aceitado seu casamento com Felipe, mas agora se dá conta que não. Cristina diz a Maria da Luz que vai reclamar com Rodrigo pelo que fez a ela, e o nojento debochou do sofrimento delas, e nesse momento ela pegou uma faca para ir para cima dele, mas ele a enforcou, quase assassinando. Ivana diz a Leonor que irá ver sua mãe na cadeia. Alonso chega à fazenda de Valentina. José Miguel também chega e se incomoda pela presença de Alonso ali. José Miguel diz a Alonso que não vai permitir que ele aproveite da difícil situação que Valentina está, para reconquistá-la. Alonso diz a José Miguel que ele perdeu a oportunidade com Valentina no momento que a traiu, engravidando Ivana. Alonso chama José Miguel de oportunista. José Miguel diz a Alonso que não vai tolerar que ele se aproxime de Valentina. Alonso não cai nas provocações do ciumento e vai para a fazenda. Valentina descobre que a distribuidora de leite rejeitou toda a sua produção. Mendonça mostra a Rodrigo a documentação de sua nova empresa. Alonso e José Miguel discutem fortemente. Benita pede aos dois que parem. Valentina chega ali. José Miguel e Alonso a cumprimentam. Alonso diz a Valentina que conseguiu um advogado bom que pode se encarregar do assunto da tia dela. Valentina diz que Ernesto já está se encarregando disso. José Miguel debocha de Alonso. Alonso pergunta a José Miguel o que fez por Valentina ultimamente e como pode amá-la se Ivana está grávida dele. Valentina diz que já basta e não vai falar com nenhum dos dois. Bruxa Ivana visita Isabel na cadeia. Isabel pede a Ivana que não se preocupe e ninguém suspeitará dela, porque se declarou culpada no caso de Oscar. Ivana diz que não matou Oscar e foi a mãe. A víbora diz: "Assassina, assassina." Isabel diz a Ivana que quando foi vê-la, ela se alterou e começou a falar de Oscar. Ivana pede à mãe que calhe a boca, pois não teve nenhuma alucinação. A louca pede à mãe que não invente coisas e está triste em saber que ela, sua mãe, é uma assassina. Isabel se preocupa pela saúde da filha. Ivana vai embora. Isabel chora e diz que talvez seja melhor assim. Maria da Luz diz a Cristina para contarem tudo que Rodrigo fez a elas, para ele apodrecer na cadeia. Toledo aborda Ivana na rua. Ivana diz a Toledo que está com uma dor imensa ao saber que sua mãe é uma assassina. Toledo diz que sente muito. Ivana abraça o homem. Valentina diz a José Miguel, Benita e Alonso que falou com Ernesto. Ele conseguiu com que sua tia não vá para o presídio da capital e amanhã ela será transferida para Pedreira. Valentina diz que tem que resolver uns negócios da fazenda. Alonso e José Miguel se oferecem a acompanhá-la, mas ela diz que irá sozinha e sai. José Miguel
é muito chato e diz a Alonso que por culpa dele, Valentina vai resolver o problema da fazenda sozinha. Benita diz que já basta. José Miguel diz a Alonso que tem vontade de arrebentar a cara dele. Benita diz que se eles querem brigar, que vão lá pra fora. Rodrigo diz a Mendonça que está ansioso para quando Valentina descobrir que ele é o novo dono da processadora de leite de São Pedro. Valentina diz a Sabino que não entende por que a processadora de São Pedro rejeita sua produção de leite. Sabino diz que a empresa mudou de dono. Valentina pede a Sabino que investigue quem é o novo dono, para não perder a produção de leite e conversarem com esse novo dono, para fazerem um trato. Valentina pede a Sabino que distribua todas as garrafas de leite para pessoas do povoado e de outras cidades vizinhas. Gabriela vê Alonso fora da fazenda, esperando por Valentina. Gabriela diz a Alonso que Valentina perdeu 50 mil litros de leite, porque a processadora de São Pedro rejeitou. Alonso fica surpreso. Isabel recebe a visita de Valentina. Valentina se emociona ao ver a tia. José Miguel reclama cada vez mais e diz a Horácio que Alonso se mete em tudo e agora quer ajudar Valentina. Valentina diz a Isabel que na noite da morte de Oscar, ela disse que não tinha saído. Isabel diz que foi depois que Oscar ameaçou de armar um escândalo a Ivana. Aí ela saiu com ele para um lugar solitário e lá tiveram uma discussão, onde ela o atropelou. Valentina não entende tudo isso. Sandra pede a Felipe para verem Valentina pelo acontecido com a tia dela. Siriaco diz a Felipe que Isabel quer vê-lo com urgência. Valentina diz a Isabel que ela não é assassina de Oscar e fará de tudo para ela não ir para um presídio. Um tempo depois, Felipe chega à delegacia para ver Isabel. Isabel pede a Valentina que a deixe sozinha com Felipe. Isabel diz a Felipe que Ivana está perdendo a razão. Ivana toma um pouco de sol e passa protetor solar no seu corpo. Alonso diz a Toledo que ele é o assassino de Oscar. Isabel pede a Felipe que procure um tratamento para Ivana. Felipe pergunta a Isabel por que acredita que Ivana está perdendo a razão. Felipe diz a Isabel que sabe quem matou Oscar e que foi Ivana. Toledo pede a Alonso que explique por que agora está se culpando da morte de Oscar, sendo que negou por tanto tempo. Alonso diz que é injusto Isabel pagar por um crime que não cometeu e ele matou Oscar por ter abusado de sua confiança e ter cometido uma fraude milionária. Toledo diz a Alonso que é muito suspeito eles se apresentarem ali e confessar um crime, sendo que já tem a assassina presa. Alonso exige que aceitem sua declaração. O delegado diz que vão aceitar a declaração de Alonso. Isabel pede a Felipe que não conte a verdade a ninguém. Felipe diz que só não disse nada porque Ivana está grávida, mas para ele tudo é muito difícil de controlar. Isabel jura a Felipe que viu Ivana pasma e doida e está preocupada com ela. Felipe diz que fará o que puder. Valentina pergunta a Alonso o que está acontecendo. José Miguel diz a Horácio que hoje mesmo vai conseguir as sementes que comprou com um empréstimo agrícola e também vem um trator novo para as plantações. Timóteo diz a Horácio e José Miguel que tem um caminhão distribuindo leite de graça para todos do povoado. Leite mandado por Valentina. As velhas fofoqueiras dizem que o leite está envenenado. Todos se preocupam. Sabino diz que o leite está em perfeito estado. José Miguel diz a Horácio que Valentina disse que estava com problemas e deve ser com a processadora de leite. Gabi vai à loja e diz a Horácio e José Miguel que Alonso disse que Valentina estava sofrendo muito e que tinha que fazer algo definitivo para amenizar sua dor. Alonso diz a Valentina que é verdade e é o culpado da morte de Oscar. Valentina diz que não entende se ele é o culpado porque negou tudo antes. José Miguel decide ir à delegacia. Alonso diz a Valentina que ele é o culpado e se Isabel está lá é porque quis proteger Ivana. Valentina não acredita que Alonso assassinou Oscar e pergunta por que ele está se culpando. Alonso pede a Valentina que apoie sua declaração, pois só assim Isabel sairá da cadeia. Valentina fica mexida por Alonso ter feito isso por ela. José Miguel chega à delegacia. Toledo diz a Zé Miguel que Valentina está falando com Alonso a sós. Valentina não aceita que Alonso se sacrifique por ela e Isabel. Alonso diz a Valentina que tem possibilidade de Ivana ser assassina. Valentina não acredita nisso. Valentina sai da sala e diz a Zé Miguel que tudo continua igual. José Miguel pergunta a Valentina por que estava com Alonso no escritório.
Valentina diz que Alonso tentou se culpar para liberarem sua tia. O delegado pergunta a Felipe por que não informou da roupa de Rodrigo e os exames que fez. Felipe diz que Maria da Luz não queria que ninguém soubesse, pois tinha medo de Rodrigo se vingar dela. Ivana diz a Rodrigo que cedo ou tarde se casará com José Miguel, por estar esperando um filho dele. Rodrigo diz a ela que já sabe que Isabel está presa pela morte de uma pessoa. Ingrato, José Miguel debocha de Alonso pelo bonito sacrifício que não serviu de nada. Valentina pede que se tranquilizem e não se ofendam mais. Rodrigo vai à fazenda de Valentina e se põe às ordens dela pelo que ocorreu com a tia dela. Valentina diz que ele não tem o que fazer ali. Rodrigo pede a Valentina para falarem a sós. Valentina pede que José Miguel e Alonso se retirem. Eles decidem esperá-la na sala. Valentina pergunta a Rodrigo se não tem dignidade. Rodrigo diz que quando se trata de lutar por amor, perde a dignidade. Ele diz a Valentina que é seu cachorro fiel e por ela é capaz de tudo. Valentina pede a Rodrigo que venda a ela os terrenos dos Montesinos que comprou. Rodrigo diz que esses terrenos não estão à venda. Bruxa Leonor pergunta a Ivana como foi ver a mãe dela assassina. Ivana diz que foi horrível vê-la presa e sentiu uma dor espantosa. Ernesto diz a Isabel que esteve em Pedreira e deu um jeito de não mandarem ela para a cadeia do México e não vai permitir que ela se culpe de algo que não cometeu. Isabel diz que assassinou Oscar sim. Valentina oferece muito dinheiro a Rodrigo para vender as terras Montesinos a ela. Rodrigo diz que não vai parar até se apoderar de toda a propriedade e faz isso para provocar o perfumado. Valentina manda Rodrigo embora. Rodrigo diz a Valentina que dará prazer a ela e em breve ela irá o procurar. José Miguel e Alonso ficam enciumados por Rodrigo demorar de sair do escritório de Valentina. Um tempo depois, Rodrigo sai. José Miguel pergunta a Valentina o que ela tem com Rodrigo. Valentina pede que ele não abuse de sua paciência e saia dali. Ela também manda Alonso ir embora. Valentina diz a Benita que Rodrigo descobriu que Isabel está na cadeia e veio dar o apoio, mas não aceitou. Benita pede a Valentina para ver Isabel. Gabriela diz a Horácio que não entende os ciúmes que ele tem de Alonso. Horácio diz que ali são namorados e não é bem visto que uma senhorita compromissada converse com um homem à noite por aí. Gabi ri. José Miguel retorna à fazenda e diz a Ivana que sente muito pela mãe dela e Ernesto conseguiu dar um jeito de Isabel não ir para a cadeia do México. Ivana é muito dramática. Diz que sua mãe foi mandada para uma cadeia e irá morrer. Felipe cancela todas as consultas de hoje e Amparo percebe ele muito misterioso. Sandra chega ao posto de saúde. Amparo diz que Felipe saiu. Sandra pega um táxi e pede que siga o carro de Felipe. Horácio diz a Gabi que gosta muito dela e sente que ela está zombando dele. Gabi diz a Horácio que não. Horácio diz que por ela ser professora o faz sentir um fazendeiro bruto como um animal do mato. Gabi pede desculpas se ele se sente assim, mas gosta muito dele. Só que os ciúmes e machismo dele são muito exagerados. Horácio diz que sente ciúmes porque a ama e não se considera machista. Gabriela e Horácio se beijam. Benita vai à cadeia visitar Isabel e leva o almoço para ela. Benita sofre por Isabel estar presa e tratarem ela como uma delinquente. Ernesto diz a Valentina que tem possibilidades altas de Isabel sair livre. Valentina diz a Ernesto que tem problemas com a processadora de leite e trocou de dono, por isso não aceitaram sua venda e tiveram que doar todo o leite para a gente do povoado. Sabino diz a Valentina que ainda não descobriu quem é o proprietário da processadora. Felipe chega à fazenda Montesinos para ver Ivana. Um tempo depois, Sandra chega de táxi. Ela se pergunta por que Felipe veio à fazenda Montesinos e acha que ele veio ver Ivana. Sandra chora muito e decide voltar para o povoado. Felipe diz a Ivana que Isabel está muito preocupada com ela e com o bebê, que espera. Ivana diz que a viu, mas não resistiu em vê-la atrás das grades. Felipe diz a Ivana que está nas mãos dela que a mãe dela saia da cadeia. Ivana questiona se ele disse isso para alguém. Ele diz que não. Felipe diz a Ivana que a notou muito alterada. Ivana pergunta se ele acha que ele está louca. Felipe diz que a conduta dela não é normal e ela deve procurar um especialista por estar tendo alucinações. Ivana se altera e diz: "Eu não estou louca, não estou louca, não estou louca. Me deixe em paz. Vai embora daqui." Felipe sai. Ivana diz sozinha que não está louca e está mais sã que todos.
João e José Miguel estão muito ansiosos, pois amanhã começam a plantar em sua fazenda. Sabino diz a Zé Miguel que está preocupado e Valentina está tendo problemas com a venda do leite, pois a processadora da cidade mudou de dono. José Miguel se preocupa. Benita desabafa com Valentina, o quão triste ficou quando viu Isabel na cadeia. Ernesto dá sua palavra que Isabel ficará livre em breve. Benita queria assumir a culpa por Isabel. Valentina conta que Alonso tentou fazer isso, mas não deu certo. Benita e Gabi não acreditam na atitude de Alonso, mas Valentina diz que tem certeza que ele mudou. Felipe volta para casa e encontra Sandra chorando muito. Sandra pergunta a Felipe o que a esconde, pois ele está há dias se portando muito estranho. Felipe diz a Sandra que pediu para ela ter confiança nele. Sandra pergunta a Felipe por que foi na fazenda, Montesinos, pois pelo seu desespero o seguiu. Ela pergunta se ele foi ver Ivana. Felipe diz que sim, e Isabel pediu, porque Ivana está grávida e doente, e precisa de ajuda. José Miguel vai ao hotel falar com Moisés, e conta que a processadora que Valentina mandava leite mudou de dono, e eles já não aceitam a mercadoria. Moisés diz que isso é terrível para Valentina. José Miguel pergunta a Moisés se alguma pessoa abriu uma conta no banco em nome desse grupo que comprou a processadora. Moisés diz que a informação é confidencial. Valentina diz a todos que tem fé que logo Isabel estará de volta. Valentina terá que distribuir o leite para o povoado novamente. Ernesto diz que dá para eles processarem o produto, mas leva tempo. Alonso chega à casa de Valentina. Ele diz que queria convidá-la para jantarem fora. Valentina acaba o convidando para se juntar à mesa. Ernesto agradece a Alonso pela atitude linda em querer assumir a culpa por Isabel. Isabel pensa em Frederico. Diz sozinha que sabe que nesse momento ele está com ela e compartilha sua pena e solidão. Leonor visita Isabel. Gabi pergunta a Alonso o que fez ele mudar. Alonso diz que o amou por Valentina e pelo seu filho. José Miguel chega à fazenda de Valentina. Ele revela a ela que o novo dono da processadora de São Pedro é Rodrigo e é o que está prejudicando em tudo. Valentina fica chocada. Bruxa infeliz Leonor diz a Isabel que sentiu um prazer imenso em vê-la atrás das grades. Isabel pede a Leonor que vá embora dali. Leonor diz que uma criminosa não dá ordens a ela e ela vai escutar. Jaba Leonor aproveita que Isabel está presa para atormentá-la, ofendendo ela de todas as formas. Ivana compra um remédio para dar a um homem que possa engravidá-la. José Miguel diz a Valentina que Rodrigo quer deixar ela sem nada para ela suplicar a ele a terem negócios juntos. Leonor diz a Isabel que seu neto não saberá que ela existe. Isabel suplica para Leonor cuidar do neto e de Ivana. Leonor diz que a melhor forma de cuidar será se manter muito longe dela, e tomara que ela viva muitos anos para apodrecer num presídio imundo. Irá morrer sozinha. Alonso diz a Valentina que Rodrigo está apaixonado por ela. José Miguel diz que Rodrigo quer forçar Valentina a ter negócios com ele. José Miguel e Alonso propõem ajudar Valentina, mas ela diz que enfrentará Rodrigo sozinha. Ernesto diz que existem duas opções: ou assinam um negócio com Rodrigo, ou parem de vender leite. Valentina fica pensativa. Sandra diz a Felipe que não entende porque ele esteve tão misterioso e ocultou dela a verdade. Felipe pede perdão e Sandra ainda diz que está muito chateada e pede que ele diga o que está acontecendo, de verdade. Felipe diz que está preocupado pela situação de José Miguel, que ama Valentina, e a gravidez de Ivana destruirá tudo isso. Sandra não acredita que seja isso e diz que não suporta as mentiras dele. Leonor chega em casa e pergunta de Ivana. Teresa diz que ela saiu há muito tempo. Leonor se pergunta onde Ivana terá ido. Ivana se encontra com o delegado Toledo, no apartamento em que ele está hospedado. Ela finge choro e vai até o quarto dele. Ivana suplica para o delegado não transferir sua mãe para o presídio e ajudá-la. Ele fica sensibilizado com ela, mas não está em suas mãos decidir isso. Ivana chora muito e abraça Toledo. José Miguel diz a Valentina que ela não está sozinha. Valentina diz que isso é o pior de tudo, porque não pode nem deve se apoiar nele. José Miguel diz que a ama e está disposto a fazer qualquer coisa por ela. Valentina diz a José Miguel que não é justo ele estar ao seu lado enquanto Ivana sofre por Isabel e está presa, e ele não consola sua prima. Valentina diz a José Miguel que o ama, mas nada é possível entre eles, pois ele deve ficar com Ivana. José Miguel diz a Valentina que não quer se separar dela. Os dois não resistem e acabam se beijando apaixonadamente. Alonso recebe uma carta do seu filho.
Felipe diz ao padre que Sandra já se deu conta que ele está escondendo algo, mas não pode dizer a ela que Ivana é a assassina de Oscar. Ventura diz a Felipe que é melhor que só ele fique com esse peso que leva na consciência, ainda mais agora que Ivana não anda muito bem da cabeça. Sandra, ainda chorando muito, compartilha com seu pai seus problemas com Felipe, pois sabe que ele esconde algo. E queria saber, já que estão juntos. Moisés pede a Sandra que não pressione Felipe a dizer a verdade e tenha paciência. Ivana coloca um remédio na bebida de Toledo e ajeita o vestido para ficar atrevida. Ivana toma um suco e Toledo bebe sua bebida. Leonor reclama com José Miguel por visitar tanto Valentina, sendo que a mulher que está grávida dele é Ivana. Leonor pede ao filho que espere Ivana chegar para falar com ela. Toledo começa a se sentir excitado. Ivana está indo embora, se despede dele e agradece pelo tempo que passaram. Toledo beija Ivana apaixonadamente e eles acabam fazendo amor. Benita leva um café a Valentina para ela tomar antes de dormir. Valentina diz que às vezes pensa que nada tem sentido e se pergunta por que sua tia se culpou de um crime que não cometeu e por que ela e José Miguel não podem se amar livremente e por que Rodrigo está obcecado por ela e Ivana tem se apaixonado justamente pelo homem que ela ama. Benita chora muito. Toledo diz a Ivana que ela é única e nesse momento não pensa em nada. Ivana diz que foi amante de Oscar e teve relação com Alonso e não sabe o que ele vai pensar dela. Toledo diz que ele se deixou levar pelo instinto. Ivana já vai embora. Toledo pede que ela fique mais um tempo. Ela diz que foi um erro. Ivana, ao sair do apartamento, diz sozinha que espera que tenha ficado grávida de Toledo. No dia seguinte, Valentina pede a Sabino que procure Rodrigo, pois quer falar com ele. Alonso vai à fazenda de Valentina. Ela diz que decidiu enfrentar Rodrigo sozinha. Alonso dá a Valentina um desenho que seu filho fez para ela. Valentina fica feliz. Felipe pergunta a Sandra aonde ela foi a noite toda. Sandra não responde e diz que já que ele tem seus segredos, ela também tem os seus. Jesus vai à cadeia visitar Isabel. Ivana chega à cadeia, fica furiosa ao ver Jesus ali. Isabel pergunta a Ivana como foi a morte de Oscar e como ela o assassinou. Começam as plantações nas terras dos Montesinos. João e José Miguel semeiam uma terra. Ernesto questiona Valentina se pensa em renunciar ao amor de José Miguel. Valentina diz que não sabe se algum dia deixará de amá-lo. Maria da Luz diz a Valentina que Rodrigo está aí. Valentina recebe Rodrigo no seu escritório. Ela pergunta qual é o jogo dele. Jesus diz a Zé Miguel que foi ver Isabel na cadeia e ela estava muito triste. Rodrigo diz a Valentina que está disposto a negociar com ela e só basta ela assinar um contrato. Valentina diz que não faz negócios com gente da classe dele. Ernesto diz que Valentina está disposta a comprar a processadora. Rodrigo diz a Valentina para pensar, pois quando decidir, assina um contrato. Ivana, louca, diz à mãe que não entende porque ele insiste em culpá-la do assassinato de Oscar. Isabel diz a Ivana que ficará livre por falta de provas. Ivana diz que ela já confessou o crime. Isabel diz a Ivana que Ernesto não acredita que ela assassinou Almeida. Isabel pede a Ivana que pense com atenção, pois Ernesto fará de tudo para deixá-la livre, e as autoridades vão investigar e descobrir a verdade. Ivana diz que isso não. Ela conta que discutiu com Oscar porque ele queria abandonar a esposa e queria se casar com ela, e ficou muito violento, e ameaçou de contar a Valentina que tinha um caso com Alonso, e ele queria estrangulá-la, e a morte dele foi um acidente. Valentina pergunta a Rodrigo a condição para assinarem um contrato. Ele diz que ela teria que aceitar o que o rejeitou, tanto que é algo simples, o presente que ele a deu, aquela joia. Valentina aceita e diz a Rodrigo que o espera às 8 da noite para firmarem um contrato. Ernesto diz a Valentina que vai à delegacia, pois não vai demorar muito para transferirem Isabel. Ivana sai da cadeia chorando muito. Toledo chega ao local e pede para falar com ela e se verem essa noite. Ivana aceita. Ernesto vai à delegacia. Ivana pede para falar com ele. Ivana chora muito e suplica a Ernesto que faça o possível para sua mãe sair livre e demonstra a inocência dela. Ela diz que não aguenta mais, o abraça e diz que sente que se sua mãe não sair da cadeia o mais rápido possível, ela vai morrer. Valentina pede a Gabi que fale com o Padre Ventura e diga para ele vir à fazenda às 8 da noite. Valentina sai a caminho da delegacia. Horácio canta.
Timóteo diz ao patrão que agora sim ele sente amor à vontade. Benita coloca bolo em uma vasilha para levar a Sabino. Maria da Luz chora ao ver um presentinho que Timó a deu. Benita diz a Maria da Luz que ela decidiu assim. Maria diz que se não tivesse sido abusada por Rodrigo, seguiria como namorada de Timóteo. Benita diz a Maria da Luz que ela não pode renunciar à felicidade. Maria diz que Timóteo irá se afastar dela quando descobrir que ela já não é virgem. Valentina se assusta ao chegar à delegacia e ver uma multidão de gente no local. Isabel está sendo levada e será transferida para o presídio. Valentina sofre. Ivana vê José Miguel trabalhando em suas terras e diz: José Miguel, te amo, como nunca imaginei amar alguém. Cedo ou tarde, você sentirá o mesmo por mim. Valentina pede à tia que diga que é inocente. Isabel diz que não e deve pagar pelo que fez. Valentina chora e pergunta à tia por que vai pagar por um crime que não cometeu. Isabel pede à sobrinha que não chore, pois o que está fazendo é correto. Valentina beija as mãos da tia e diz que não a deixará sozinha, e irão lutar pela sua liberdade. Isabel diz que a ama, elas se abraçam em uma cena emocionante. Ernesto diz a Isabel que vai tirá-la da cadeia. Isabel é levada para o presídio. As fofoqueiras mal-amadas dizem: quem vê cara não vê coração. Criminosa, assassina. Ernesto promete a Valentina que tudo irá se resolver. Benita leva café e bolo para Sabino. Valentina volta para casa inconsolável. Sandra encontra Valentina. Diz que sente muito por Isabel e ela conta com seu apoio. Valentina diz que sua tia foi levada para a pedreira. Valentina sofre muito. Sandra dá um abraço na amiga. Amparo pergunta a Felipe como foi ontem. Felipe diz que Sandra o seguiu em um táxi até a fazenda Montesinos. Felipe conta que foi ver Ivana porque ela está doente. Sabino elogia a comida preparada por Benita. Benita fica lisonjeada. Ele está saindo, mas sente um mal-estar. Sandra diz a Valentina que Ivana está doente, e Felipe a disse que foi ver Ivana, a mando de Isabel. Ivana chega à fazenda chorando muito, e diz a Valentina que levaram a mãe delas, e está sozinha numa cadeia imunda e sente uma dor imensa. As duas se abraçam. Isabel chega ao presídio, onde ficará presa por muitos anos. Sandra decide ir embora. Valentina agradece por ela vir. Valentina pede a Ivana que agora diga do que está doente. Ivana diz que não é nada de importante e só está alterada pelo que aconteceu com sua mãe. Oscar aparece para Ivana e pede que ela diga a verdade a Valentina, que o matou e que a mãe dela está na cadeia por culpa dela mesma. Ivana surta, diz que não, você não existe. Sai daqui, sai daqui. Valentina se preocupa e não entende nada do que Ivana está falando. Ivana grita, pedindo para ele ir embora. Valentina pergunta o que ela tem. Benita se recompõe. Sabino pede para acompanhá-la até a casa grande. Ivana chora e diz que não quer o ver. Valentina diz que ali não tem ninguém. Ela sai e deixa a prima só. Oscar aparece perto de Ivana. Ivana faz uns movimentos com as mãos, pedindo para ele sair. Valentina vê tudo e fica chocada. Valentina pergunta a Ivana quem ela está vendo. Ivana diz que está rindo dela e já não aguenta mais isso. Valentina não sabe o que fazer. Benita chega à casa grande. Valentina pede que ela chame Felipe. Ivana arrasta pelo chão e diz a Valentina que ele já foi embora. Valentina pergunta a Ivana quem ela viu. Ivana não fala nada e diz que não aconteceu nada e está bem. Valentina pede a Benita que localize Felipe. Ivana toma água. Todos ficam olhando para ela. Ela surta e pergunta por que todos estão a olhando. Valentina fica olhando para Ivana e diz que se preocupa muito pela saúde dela. Ivana diz que já está bem. Ivana diz que Felipe a disse que ela tem estresse, ansiedade e deve se alimentar bem. Valentina diz a Ivana que ama muito e faria qualquer coisa por ela, porque é sua irmã e ela não está sozinha. Ivana dá um beijo em Valentina e agradece, mas o que precisa ela não pode dar. Valentina diz que sim. Ivana pergunta a Valentina se pode convencer José Miguel a amá-la. Valentina diz que o único que fará é se afastar dele, definitivamente. Ivana fica agradecida e a abraça. Ivana diz a Valentina que as palavras dela a fez se sentir bem. Ivana sai. Horácio aconselha Timóteo a fazer uma serenata para Maria da Luz, com o objetivo de conquistá-la. Sandra chega em casa
com compras e encontram uma carta de Felipe, onde ele pede perdão pelo que está acontecendo e pede que ela confie nele, pois a ama. Felipe e Sandra se beijam. Ernesto vai à pedreira visitar Isabel no presídio. Isabel diz que está bem. Ernesto diz que dói muito ver ela nessa situação. Isabel pede que ele deixe as coisas como estão, mas Ernesto se nega e irá ajudá-la. Rodrigo e Mendonça observam José Miguel semeando as terras. Benita vê um desenho com Valentina. Valentina diz que o filho de Alonso foi quem fez. Ela conta que acredita na mudança de Alonso e gostaria de conhecer o filho dele. Benita pergunta a Valentina se poderia voltar a se apaixonar por Alonso. Valentina fica pensativa. Alonso liga para o filho e o convida para vir ao povoado para passarem um fim de semana juntos. Valentina vai atrás de José Miguel, diz que sente muito orgulho em vê-lo trabalhando nas terras e pedem para falarem. Leonor repreende Ivana por ter visto Valentina. Ivana diz que fez seu papel de vítima e sua prima irá deixar José Miguel. Teresa diz a Leonor que o comandante Toledo está aí querendo ver Ivana. Valentina conta a José Miguel da doença de sua prima e diz que está muito preocupada com ela. Valentina diz a Zé Miguel que para ela vê-lo é um verdadeiro tormento, já que não podem nem se amar. José Miguel diz que para ele também. Toledo diz a Leonor que só passou para ver Ivana se ela estava bem, já que a viu muito afetada pela transferência da mãe dela. Leonor pergunta ao comandante se os policiais costumam visitar as filhas das assassinas. Toledo diz que ele sim se preocupa pelo sofrimento das pessoas. Ivana agradece, mas diz que já está bem. Toledo vai embora. Ivana diz que foi um erro ele ter vindo. Toledo diz que depois do que aconteceu entre eles, precisava vê-la. Ela diz que foi um erro e não convém que o povo veja eles juntos. Ela manda ele ir embora, pois se verão à noite. Valentina diz a Zé Miguel que Ivana está muito afetada emocionalmente e suplica para eles não voltarem a se ver. Leonor diz a Ivana que não caiu no conto de que o delegado só veio por interesse, a saúde dela. Leonor pergunta a Ivana por que Isabel assassinou Oscar. Ivana diz que Oscar trabalhava com Alonso e começou a perseguir de uma maneira obsessiva e não a deixava em paz. E aí sua mãe o enfrentou e o eliminou. Leonor diz a Ivana que não convém que Toledo venha à casa delas. Valentina se despede para sempre de José Miguel e diz: "Por favor, José Miguel, me prometa que vai fazer o que eu te pedi." José Miguel diz que não entende o que mais pode fazer por Ivana. Valentina pede que ele dê segurança à sua prima, porque se acontecer algo com ela e o bebê, nunca irá se perdoar. Valentina diz: "Adeus, minha vida." Os dois se emocionam. Valentina volta para casa chorando e diz a Sabino que hoje para ela é um dia muito triste, porque não voltará a ver José Miguel. Ivana fica alegre pelas coisas estarem saindo bem, agora que ela está se fazendo de vítima. Gabi diz a Valentina que Padre Ventura vai vir hoje às 8 da noite. Valentina diz a Gabi que Ivana veio vê-la e descobriu que realmente ela está afetada pelo que aconteceu com sua tia e por sua relação com José Miguel. E então decidiu não voltar a ver José Miguel, tudo por causa da prima. Gabi diz que isso é uma chantagem de Ivana. Valentina diz que não é, e Ivana está muito alterada pelos nervos, e se algo acontecer com ela, jamais se perdoaria. Anoitece. No presídio, Isabel abre uma Bíblia que Ernesto a deu. A colega de cela de Isabel pergunta o que trouxeram para ela. Ela diz que uma Bíblia. Isabel diz que está ali por ter assassinado um homem. A senhora diz que ela não tem cara de ser uma assassina. A senhora se apresenta como Griselda. Isabel lê um versículo da Bíblia para Griselda. Valentina e José Miguel estão separados, e ambos por uma intriga muito bem planejada por Ivana, para se aproveitar. Rodrigo diz a Filadélfia que tem uma reunião com Valentina essa noite e já vai sair. Ernesto diz a Valentina que para ele foi muito doloroso ver Isabel presa. Benita diz a Valentina que o Padre Ventura e o delegado dali já chegaram. Valentina diz a Ernesto que Rodrigo Gavilã não demorará a chegar. Ivana em pensamento diz que quando ter certeza de sua gravidez, deixará de ver Toledo. José Miguel vai até Ivana e pergunta como ela está e se podem conversar. Ivana diz a Zé Miguel que o que passou com sua mãe a deixou muito deprimida. José Miguel dá apoio a Ivana e diz que amanhã irá ao banco conseguir dinheiro para ela. Ela agradece. Rodrigo e Mendonça chegam à fazenda dos Caracóis. Na fazenda, Rodrigo encontra Valentina, Ernesto, Padre Ventura e o delegado.
José Miguel diz a Ivana que tratará de apoiá-la em tudo, mas não quer que ela interprete mal a situação, pois ele ama Valentina. Ivana diz que sabe que ele ama Valentina. José Miguel diz a Ivana que por ela, Valentina sacrificou a relação deles. Chorando muito, Ivana pergunta se ele voltará a vê-la. José Miguel diz que não, e mesmo doento, respeita a sua decisão. Ivana fica toda agradecida e dá um beijo em José Miguel. Ivana diz sozinha: "Muito bem, Ivana, até que enfim consegui separar Valentina de José Miguel, e agora o que falta é engravidar." Valentina diz a Rodrigo que para ela é importante que Padre Ventura e o detetive sejam testemunhas do acordo que eles farão. Rodrigo diz que é um homem de palavra e não precisa de testemunhas. Valentina diz que se eles não estiverem presentes, não terá trato. Rodrigo decide ficar, mesmo se incomodando tanto. Alonso chega à casa de Valentina. Benita diz que ela está muito ocupada e não pode interromper. Ele vai embora. Rodrigo pede a Valentina que receba a joia, o colar que rejeitou dele. Ela aceita. Rodrigo agradece a Valentina. Valentina assina o documento. Rodrigo também assina. Horácio pensa em Gabi. José Miguel vai à casa de Horácio e conta que se sente mal. Rodrigo pergunta a Valentina se podem tomar uma tequila para brindar. Ela diz que não costuma beber. Valentina pede a Ventura que organize uma rifa entre os fiéis dele, pois irá sortear aquela joia que Rodrigo a deu. Rodrigo fica incomodado e surpreso. Valentina diz a Rodrigo que não pode aceitar uma joia tão cara vindo dele. Rodrigo diz que deu a ela. Valentina diz que por ele ter dado a ela pode fazer o que quiser. E se ele pensa que pode comprar o amor de uma mulher com joias, está muito enganado. Rodrigo fica muito triste e vai embora. José Miguel diz a Horácio que é muito doloroso renunciar a Valentina, pois não poderá nem vê-la mais. Horácio diz que não entende, porque Valentina se sacrifica por uma pessoa que não vale a pena, que mente e faz intriga como Ivana. José Miguel diz que Valentina ama Ivana como uma irmã. Valentina diz a todos que espera que Rodrigo tenha aprendido a lição. Valentina diz a Ernesto que amanhã irá visitar a tia. Benita pede a filha para acompanhá-la. Valentina conta a Ernesto que Ivana veio vê-la e teve uma crise nervosa e até sofreu alucinações. Gabi diz que tudo que vem de Ivana, ela tem que ficar com o pé atrás. Benita diz que Ivana é especialista em inventar coisas. Valentina diz que Ivana realmente está mal. Rodrigo diz a Mendonça que só foi passar vergonha diante de todos quando foi na casa de Valentina. Mendonça diz a Rodrigo que é melhor ele deixar Valentina e se esquecer dela. Sabino conta a Valentina que hoje mais cedo Benita passou mal. Valentina agradece por ele dizer a ela. E diz que Benita está doente, pois amanhã levará ela para a pedreira, para um especialista a revisar. Sandra prepara um jantar romântico para ela e Felipe. Os dois brindam e tomam vinho. Depois, eles se abraçam e se beijam. Alonso pergunta a Ambrósio se alguém o ligou da agência de viagens por uma passagem de avião. Ambrósio vê uma mulher andando no hotel. Alonso percebe que é Ivana. Sandra e Felipe combinam um casamento na igreja. Ivana disfarça e diz a Alonso que ele está confundindo com outra pessoa. Ivana vai ao quarto de Bruno Toledo. Diz que é melhor não continuarem juntos. Toledo diz a Ivana que há pouco tempo que ficaram se deu conta que ela é uma mulher muito especial e pensa neles dois. Ivana diz que está vivendo uma tragédia e nesse momento não tem nada a oferecer. Ela diz que hoje será a última vez que eles se veem. Ivana e Toledo se beijam e passam a noite juntos. No presídio, Isabel pega sua comida. Umas criminosas perturbam Isabel e pedem dinheiro, porque senão ela vai se dar mal. Elas ameaçam Isabel com um punhal. Griselda defende Isabel e pede à criminosa que não se meta com ela. Isabel agradece a Griselda. Griselda pede que ela não agradeça, pois vai pagar. Isabel se surpreende e fica com medo. Griselda diz que apenas Isabel é para ela ler umas passagens da Bíblia para ela. Valentina pergunta a Felipe quanto tempo Ivana tem de gravidez. Felipe diz que não sabe e apenas recebeu uns resultados da gravidez de Ivana. Felipe diz a Valentina que se as crises e alucinações continuarem em Ivana, ela terá que ir a um psiquiatra para saber se ela tem problemas mentais. Sandra diz ao pai que já resolveu seus mal-entendidos com Felipe e próximo domingo se casam na igreja. Moisés abraça Sandra.
Teresa diz a José Miguel que o detetive quer vê-lo na delegacia. Timóteo vê Maria da Luz chorando e pergunta se ela tem outro homem. Cristina diz que as coisas não são como parece. Maria da Luz diz a Timóteo que não se importa com o que ele pensa dela, pois não quer nada com ele e já disse, e manda ele ir embora. Ela chora muito. Cristina pede à filha que esclareça as coisas com Timóteo e não deixe que ele pense o pior dela. Valentina leva Benita ao hospital de Pedreira. Alonso busca seu filho no aeroporto. O especialista conta que a doença de Benita está em nível agudo. Ela se preocupa. O médico diz que vão ter que mudar o tratamento. Valentina diz a babá que tudo ficará bem. José Miguel vai à delegacia. O delegado conta que o fogo na cabana de Sabino, onde o pai dele estava, foi provocado. José Miguel percebe que a pessoa que botou fogo lá quer eliminar as provas que confirmavam que as vacas de sua fazenda tinham sido envenenadas. José Miguel sabe que foi Rodrigo e diz ao delegado que ele terá que pagar pelo crime. O detetive pede que ele não faça justiça com as mãos. Timóteo chega à loja chateado. Iluminada chora muito. Sandra se matricula na faculdade para se tornar enfermeira em breve. Felipe diz a Amparo que domingo vai se casar com Sandra na igreja e ela está mais que convidada. Bruxa maldita insuportável, Henriqueta fica com muito ódio por Sandra ir se casar com Felipe na igreja. Moisés diz a Henriqueta que esse casamento será realizado. José Miguel procura por Rodrigo. Valentina e Benita vão ao presídio visitar Isabel. Elas levam comida para a senhora. Valentina diz à tia que Ivana está bem e pede que ela não fique angustiada. Alonso convida o filho para almoçarem, pois à tarde ele irá conhecer Valentina. José Miguel pede a Sabino que diga onde Rodrigo está. Sabino diz que não sabe e pede que ele não faça algo que possa se arrepender. José Miguel sai a cavalo. Sabino se preocupa caso ele se enfrente com Rodrigo. Horácio visita Gabi e pergunta de Maria. Ele conta que Timóteo anda muito triste porque descobriu que Maria da Luz está namorando com outro. Gabi diz que Maria da Luz é uma moça inocente e vai investigar o caso dela. Alonso almoça com o filho no restaurante de São Pedro. Lá ele encontra Comandante Toledo. Alonso diz a Toledo que sabe que Ivana está o visitando no hotel. Alonso aconselha Toledo a ter cuidado com Ivana, pois ela é uma mulher esperta e perigosa. Maria da Luz leva uma limonada para Gabi. Gabriela pergunta a Maria da Luz por que terminou com Timóteo. Maria chora e diz que já não é uma moça pura, porque um canalha abusou dela. Gabi abraça Iluminada. Gabi diz a Maria da Luz que ela tem que denunciar o homem. Maria diz a Gabi que Rodrigo é o canalha que abusou dela. Gabi fica chocada. Valentina chega ali. Gabi diz a Valentina que Rodrigo abusou de Maria da Luz. Valentina se surpreende e abraça Iluminada. Benita chora. José Miguel procura por Rodrigo na casa dele. Rodrigo chega em sua casa e José Miguel diz que veio cobrar pela morte de seu pai. Valentina pergunta a Maria por que não disse antes. Maria diz que isso aconteceu faz 3 meses. Benita diz que já sabia, mas Maria da Luz pediu para ela não dizer nada a ninguém. Valentina pede para denunciarem esse canalha. Maria da Luz morre de medo caso todo o povoado saiba. Valentina entende, mas diz que é a única maneira de Rodrigo ser detido. Maria da Luz diz a Valentina que Rodrigo assassinou Lázaro. José Miguel diz a Rodrigo que a morte de seu pai ele vai pagar com a vida. Miguel dá um soco em Rodrigo. Rodrigo pega uma arma. José Miguel questiona se essa é a única forma do covarde se defender e pede que ele o mate, como fez com seu pai. Rodrigo segue ameaçando José Miguel. Maria da Luz diz a Valentina que sua mãe tinha guardado uma roupa de Rodrigo suja de sangue. Ela conta que levou a roupa para Felipe fazer um exame e descobriu que sim, o sangue da roupa era humano. Valentina fica chocada. Maria da Luz diz que não aguentou e naquele dia sua vida virou um pesadelo. Valentina diz a Gabi que Maria da Luz viveu um inferno em silêncio e fará todo o possível para Rodrigo pagar pelo seu crime. Rodrigo guarda a arma. José Miguel diz que agora irão saber quem sai vivo dali. Os dois começam a brigar. Passa um tempo e a polícia chega ao local e impede José Miguel de bater em Rodrigo.
Rodrigo volta para casa e sozinho diz: Eu vou te tirar a vontade de pôr as mãos em cima de mim, Mauricinho. Vai aprender a respeitar Rodrigo Gavilã. Benita diz a Maria da Luz que no fim das contas foi bom Valentina e Gabi saberem da desgraça dela. Gabi diz a Valentina que elas devem apoiar Maria da Luz para ela superar o trauma. Alonso chega à casa de Valentina com seu filho. Valentina diz ao menino que ele é lindo e o dá um beijo. José Miguel volta para casa e diz à mãe que brigou com Rodrigo porque descobriu que ele assassinou seu pai. Valentina diz a Santiago que está muito feliz por conhecê-lo. Santiago cumprimenta Gabi. Ele pede a Valentina que o ensine a montar, enquanto seu pai fica conversando com Gabi. Gabi diz a Alonso que, ao que parece, ele começou a ser honesto. Alonso diz que é o compromisso como pai e amor por Valentina. Foi o que fez ele mudar. José Miguel diz a Leonor que ela contratou como capataz da fazenda o assassino de seu pai. Leonor diz que não sabia. José Miguel diz a Leonor que ela não é responsável de Rodrigo ser um desgraçado. Leonor em pensamento diz: Filho, se você soubesse a verdade. Valentina mostra a Santiago seu cavalo. Santiago pergunta a Valentina por que não ama seu pai. Valentina não responde. Gabi diz a Alonso que o filho dele é muito simpático, mas seria muita vergonha da parte dele de trazer o menino para amolecer o coração de Valentina. Alonso diz a Gabi que o comentário dela é de muito mau gosto, pois não iria usar seu filho para isso e vai lutar pelo amor de Valentina sem armadilhas, honestamente, sem jogos sujos. Alonso revela a Gabi que Ivana está saindo com Toledo às escondidas. Valentina diz a Santiago que a relação dos adultos é complicada e mesmo o pai dele sendo bom, o tempo dele já passou e está apaixonada por outro. Filadélfia leva um cavalo manso para Santiago montar. Santiago e Valentina passeiam a cavalo. Leonor diz a José Miguel que Rodrigo é muito perigoso e não quer que nada de mal aconteça com ele. Ela chora e pede que ele se afaste desse homem. José Miguel sai. Leonor diz: Meu Deus, não permita que aconteça uma tragédia. Mendonça leva uns documentos a Rodrigo para se apresentar em Pedreira. Rodrigo diz a Mendonça que vai bater onde mais dói em José Miguel e quer ver ele na pior. Delegado Toledo começa a investigar. Valentina e Santiago passeiam pelos terrenos da fazenda. Henriqueta vai à casa de Sandra reclamar com ela por se casar com Felipe na igreja. Sandra pede à mãe que não fale assim e veja seu vestido que está lindo. Henriqueta diz à filha que queria que ela se casasse com alguém que tivesse um sobrenome forte, com classe. Sandra diz que se apaixonou por Felipe e para ela ele é o ser mais maravilhoso que existe na terra. Henriqueta diz a Sandra que ela está cega. Sandra pede à mãe para parar e que, por favor, vá domingo assistir seu casamento. Henriqueta fica com cara de decepção. Valentina e Santiago retornam à fazenda. Comandante Toledo vai à Casa Grande falar com Valentina. Toledo diz a Valentina que essa tarde investigou a declaração de Isabel e há muitas contradições. Valentina diz a Toledo que tem certeza que ele comprovará a inocência de sua tia e fará a Ivana ficar melhor e não se angustiar tanto para afetar a gravidez. Toledo fica surpreso ao saber que Ivana está grávida. Ele diz que amanhã interrogará Isabel. Valentina diz a Alonso que tem boas notícias. Gabriela vai à loja de Horácio e vê Timóteo, ainda muito triste. Maria da Luz mostra o quarto de Valentina para Santiaguinho. Santiago diz a Maria que gostou muito de Valentina. Gabriela diz a Horácio que Maria da Luz não está com nenhum homem e há alguns meses Iluminada foi violentada por Rodrigo, Gavilã. Horácio fica chocado. Ivana toca na sua barriga e diz que em breve se notará sua gravidez e espera que as noites que passou com Toledo tenha servido. Teresa diz a Ivana que comandante Toledo está aí de novo, novamente. Ivana não gosta por Toledo estar perturbando e quer se desfazer dele o quanto antes. Toledo pergunta a Ivana por que não disse sobre sua gravidez. José Miguel pede a Filadélfio que diga onde Rodrigo estava na noite que seu pai morreu. Toledo pergunta a Ivana quem é o pai desse filho. Ivana diz que José Miguel Montesinos é o pai desse bebê. Leonor escuta a conversa de Ivana com Toledo. Filadélfio, medroso, mente, dizendo que Rodrigo estava o ajudando a resolver umas coisas na noite que Frederico morreu. Ivana diz que está esperando um filho que não é desejado por José Miguel. Leonor encontra Toledo e Ivana conversando e os dá boa noite.
José Miguel diz a Valentina que a peritagem mostrou que o incêndio na cabana de Sabino foi provocado e acha que foi Rodrigo, mas Filadélfio segue encobrindo. Santiaguinho conhece José Miguel e se despede de Valentina. Filadélfio dá sua palavra a Valentina, que disse tudo o que sabia. José Miguel diz a Valentina que tem certeza que Filadélfio está mentindo para proteger Rodrigo. Leonor pergunta a Toledo o que faz ali. Toledo diz que veio dar uma informação muito importante a Ivana e existe a possibilidade de Isabel sair em liberdade. Ivana fica feliz. Valentina diz a Zé Miguel que entende como ele se sente, mas ele não pode querer se vingar com as próprias mãos. Ivana diz a Toledo que é uma ótima notícia. Leonor pede a Ivana que não tenha ilusões. Toledo se despede de Ivana e vai embora. Leonor diz a Ivana que está pensando, caso Isabel não for assassina, quem terá assassinado esse Oscar. Filadélfio diz a Rodrigo que José Miguel está suspeitando que ele assassinou Frederico e o procurou para reclamar. Rodrigo ameaça Filadélfio, dizendo que se ele abrir a boca, irá o arrebentar. José Miguel pergunta a Valentina como vai o assunto da tia dela. Ela diz que conversou com o delegado Toledo e há uma esperança de Isabel sair da cadeia. Isabel, em pensamento, pede ajuda a Deus para o seu sacrifício de ir para a cadeia não ser em vão. José Miguel e Valentina demonstram o quanto sentem falta um do outro e se beijam apaixonados. Rodrigo diz a Filadélfio que o perfumado não vai fazer nada e amanhã estará muito preocupado com a surpresa que ele vai fazer. José Miguel diz a Valentina que a ama e nada seria melhor do que passar o resto de sua vida ao seu lado e quer uma esperança com ela. Valentina diz que não pode nem pensar, pois isso é impossível. José Miguel fala que se sente incomodado em ver Alonso ali, tentando reconquistá-la, e até o filho dele. Santiago e Alonso jantam. Santiaguinho quer ver Valentina ao lado de seu pai. José Miguel diz a Valentina que não quer perdê-la. Valentina diz que ama ele, apesar de todas as coisas. Valentina pede a José Miguel que não procure por Rodrigo. Ele dá sua palavra para deixá-la mais tranquila. No dia seguinte, Valentina demite Filadélfio. Ele suplica para ficar na fazenda, pois não pode dizer nada, porque Rodrigo está o ameaçando. Valentina o dá um voto de confiança, mas apenas com a condição dele fingir ser amigo de Rodrigo e a informar de tudo o que ele faz. Ivana serve o café da manhã para Leonor e José Miguel. João avisa José Miguel que outra vez fecharam os diques de água e ele já não tem mais. José Miguel sai para enfrentar o velho do Rodrigo. Leonor diz que vai impedir esse encontro. Moisés diz a Ventura que enquanto Henriqueta não respeitar o casamento de sua filha e aceitar Felipe como genro, não voltará para casa. Henriqueta diz que sua filha merecia alguém muito melhor, e não um mediquinho como Felipe. Alonso deixa Santiago com Valentina. José Miguel diz a João que ele mesmo vai abrir as comportas de água. Eles vão ao local, e os empregados de Rodrigo o ameaçam com arma. Leonor vai à casa de Rodrigo, mas ninguém atende. Rodrigo está resolvendo uns assuntos em pedreira. Gabi diz a Maria da Luz que uma violação sempre deixa feridas e precisam conversar para ela voltar a ser como antes e superar o trauma. Maria da Luz diz que se sente como uma maçã podre. Gabi diz que com o tempo ela irá se fortalecer. Ernesto vai à delegacia com 3 testemunhas muito importantes, empregados da casa de Valentina do México, para declarar sobre Isabel, com o objetivo dela sair da cadeia. Alonso procura por Ivana e reclama por ela estar enganando todos, se encontrando todas as noites com Toledo. Santiaguinho alimenta um bezerro, junto com Valentina. José Miguel diz a João que vai falar com Sabino para decidirem o que fazer em relação ao que Rodrigo fez. Ivana pede a Alonso que vá embora antes que Leonor chegue, pois não quer ter problemas com ela. Ivana diz que tem certeza que José Miguel se casará com ela, porque terá um filho. Ivana tenta bater em Alonso, mas ele se defende. Se achando bonzão, José Miguel chega dizendo que Alonso não pode conquistar Valentina e agora quer recuperar a amante. Valentina e Santiago passeiam juntos. Alonso diz a Miguel que sua relação com Ivana foi no passado. Ivana diz a Zé Miguel que só ama ele. Alonso vai embora. Ivana diz a Miguel que não há nada entre ela e Alonso. José Miguel diz a Ivana que ela é livre para fazer o que quiser. Ivana diz que sabe que ele não se importa, pois não a ama, mas daria a vida inteira por ele. Leonor volta para a fazenda.
José Miguel diz à mãe que não encontrou Rodrigo e ele está em Pedreira. Leonor pede ao filho que se afaste de Rodrigo e não o provoque. Ela o abraça. José Miguel sai para resolver umas coisas. Os empregados da casa de Valentina dão seu depoimento, que pode favorecer Isabel. Valentina mostra a Santiaguinho como tira leite da vaca. Sandra convida Horácio para o seu casamento. Ela pergunta como andam as coisas entre ele e Gabi. Horácio diz que ainda não falaram de casamento e nem sabe se Gabi ficará a vida toda no povoado. Sandra está saindo da loja e encontra José Miguel. Ela aproveita para convidá-lo também, mas ressalta que Valentina também irá. Valentina, Alonso e Santiago almoçam no restaurante do povoado. Valentina se lembra quando ela e José Miguel almoçaram naquele lugar e se divertiram juntos. Alonso entende ela. Valentina diz que é inevitável não pensar em José Miguel. José Miguel diz a Horácio que Alonso levou o filho à fazenda de Valentina e ela está encantada pela criança. Horácio diz que se estivesse no lugar de José Miguel, levaria Valentina para longe. José Miguel diz que vontade não falta de fazer isso, mas não pode fazer. José Miguel diz a Horácio que vai perder a colheita porque Rodrigo fechou os canais de água do rio e não molhará suas plantações. Horácio diz a Zé Miguel que Rodrigo abusou de Maria da Luz. Ele se surpreende. José diz que está seguro que Rodrigo é assassino de seu pai. Rodrigo diz a Mendonça que muito em breve José Miguel vai desejar não ter nascido. Ivana diz sozinha que enquanto sua mãe estiver na prisão, ninguém provará que ela é assassina de Oscar. Sabino diz a Zé Miguel que podem trazer água de outro lugar, mas que de todo jeito gastaria dinheiro para transportar de uma cidade para outra. Santiaguinho se despede de Valentina e já voltará para Monterrey, para a casa de sua avó. Alonso se despede de Valentina e agradece por seu filho ter passado momentos incríveis com ela, dias inesquecíveis. Ernesto chega à casa de Valentina, com Isabel de volta. A senhora já está livre. Em uma cena emocionante, Valentina corre para os braços da tia e a abraça com muito amor.